nasceu da curiosidade e da necessidade de desenvolver tintas gráficas que sejam viáveis, sustentáveis e não tóxicas. Preocupados com a degradação do bioma cerrado e na busca de formas de apresentar suas riquezas, os artistas Vonnie Peterson e Pablo Marquinho se propuseram a pesquisar tintas com pigmentos e óleos desse bioma. Em especial a tinta gráfica, material muito utilizado pelos dois artistas em suas produções de gravuras. Pintar e manipular cores era originalmente apropriar-se do poder corante das substâncias naturais, do pigmento propriamente dito. Este ato se perpetua ao longo da história e os artistas ainda se servem desses elementos na construção de suas obras. O solo é rico em pigmentos e nesse projeto nos debruçamos sobre as propriedades corantes desses pigmentos, em particular os ocres. A escolha se deu pela característica física de alto poder corante e pela instabilidade do pigmento. Pensar a tinta é, ao mesmo tempo, pensar em três elementos bases: o pigmento, o aglutinante e o solvente. Esses três elementos são a base de todas as tintas. O pigmento é o que dará cor à tinta e, em nossa pesquisa, ele foi obtido através do processo de decantação. Destes, o que demonstra uma maior desenvoltura, tanto na abundância e facilidade de se encontrar, quanto nas características físicas, foi o vermelho ocre, bastante abundante na cidade de Palmas e facilmente encontrado. Esse solo resulta de milhões de anos de decomposição de rochas basálticas, muito ricas em nutrientes, como ferro, responsável pela coloração avermelhada. Como aglutinante, experimentamos os óleos de coco-babaçu, baaru, buriti, piqui e sucupira, além da goma arábica. Entre os óleos, o que se mostrou mais promissor como aglutinante foi o de piqui, apresentando uma boa secagem e adesão do pigmento no papel. Além do preparo de tinta à base de óleo, experimentamos também tinta à base de água, tendo como aglutinante a goma arábica e a glicerina, que também é umectante. As impressões com essa tinta se mostraram com a maior textura e volumetria sobre o papel. Apresentou como desvantagem impressões não muito precisas, recomendada para matrizes com traços mais grossos e poucos detalhes. Outro elemento comum em todas as experimentações foi o uso do carbonato de cálcio como carga filler, ou aditivo mineral para auxiliar na proteção à tinta, proporcionando aumento das suas propriedades mecânicas.
Outro ponto analisado na pesquisa foi o monitoramento do pH das tintas, buscando um equilíbrio entre o pH do pigmento, dos óleos e das demais substâncias agregadas nas fórmulas. Em alguns casos, foi necessário corrigir o pH que estava alcalino para um pH neutro, que é o mais indicado para a utilização em papel, garantindo a integridade desse suporte por um longo período de tempo. Sabemos que ainda existe um longo período a percorrer e que ainda exige mais pesquisas para se chegar em uma consistência mais viscosa da tinta, o que exigirá a continuação da pesquisa. Mas essas primeiras experimentações já se mostraram bastante viáveis no desenvolvimento de tinta gráfica a partir de elementos do cerrado.